Obrigado a todos. Eu comentava com o Roberto, com o Pedro há pouco, que esse aqui é o nosso terceiro ano. No primeiro, foi em 2013, não é, Roberto? Tinha acho que metade desse auditório. A gente até pediu para fechar com uma cortina para não aparecer muitos lugares vazios. Ano passado a gente já conseguiu avançar um pouco mais. Esse ano tiramos a cortina. Então, finalmente está o auditório todo. E é uma alegria para a gente receber todos aqui. Como o Roberto disse, o meu tema hoje é bastante concentrado no que está acontecendo fora do Brasil. Desde o começo desse ano, eu fui realocado para Argo, nos Estados Unidos, lá onde funciona a maior parte das operações do grupo hoje, com o intuito de levar essa experiência que nós criamos aqui há 3 anos, que começou no Brasil há 3 anos, que é um orgulho muito grande, não é? E uma imensa satisfação saber também que, mesmo no mercado ultra complexo, como é o mercado americano, similar ao Brasil em larga medida, porém muito maior. Quando a gente analisa somente o mercado de RC profissional nos Estados Unidos, sem considerar o erro médico, vocês chegam a um valor aproximado de 8 a 7 bilhões de dólares em prêmio emitido, enquanto no Brasil, com tudo, inclusive o erro médico, emitido. O que, por um lado, mostra que o nosso mercado tem muito a crescer. Lá é um mercado mais maduro, onde a consciência com relação à responsabilidade civil profissional é muito já avançada. E não é só responsabilidade civil profissional. O mercado americano, como o brasileiro, tem oportunidades para experiências digitais como a nossa em todas as linhas de negócio, em todos os ramos de seguro. Nós acabamos de estrear, portanto, aqui no Property, no equipamentos, no RD, avançando para outros ramos também no futuro próximo, e não vai ser diferente no outro mercado. Nos Estados Unidos, nós vamos começar também com RC profissional, avançando já para o Property e para o responsabilidade civil geral. Isso, a nossa data, nós estamos trabalhando nisso, no desenvolvimento lá, o mesmo trabalho que nós fizemos aqui há 3 anos, e deve sair a primeira versão em fevereiro do ano que vem, bastante próximo, portanto. Então, nessa vivência que eu tenho tido, que o Grupo Argo tem proporcionado, fizemos essa imersão eu trouxe aqui alguns aspectos só para a nossa discussão, não é nada formal, um apanhado de informações recentes sobre como está o segmento de tecnologia que envolve seguros. Nos Estados Unidos, principalmente, mas em outras partes do mundo também. Vocês me perdoem, alguns termos vão aparecer em inglês, a gente vai batendo um papo para desmistificar algumas das coisas que estão escritas ali. Essa é uma pesquisa recente de uma consultoria que mostra onde as seguradoras estão investindo ou pretendem investir, expandir a cadeia de valores, a sua cadeia de valores. Por que a preocupação em expandir a cadeia de valores? Há uma preocupação maior do que essa, que as seguradoras, o negócio de seguros, pode se tornar não tão eficiente, ou não eficiente, mas não tão completo como era no passado. No passado, a seguradora cuidava de um determinado risco, de um determinado ramo, emitia uma apólice por intermédio do corretor e terminava ali a relação até que houvesse ou não um sinistro ou então chegasse a renovação. E no mundo onde cada vez mais atuar com seguro, que no passado era restrito a alguns grupos ou a um punhado de grupos, hoje cada vez mais players têm facilidade e começam, mesmo vindo do segmento financeiro, fundos de investimento, fundos de hedge, começam a atuar constituindo suas próprias seguradoras ou constituindo seguradoras para fins comerciais também. Então, as barreiras de entrada, qual a grande barreira de entrada, a maior delas para uma companhia de seguros é capital. E hoje o mundo, no mercado internacional, vive uma situação de abundância de capital. Esse capital vai migrando para seguros também, entre outras atividades. Isso força com que a nossa atividade fim seja desafiada. Quer dizer, qual é o elo entre uma situação e outra? Só pode ser a inovação. Inovação passa por repensar o que nós fazemos com seguradora. Será que emitir a pólice apenas, ou segurar um risco,
gera uma percepção de valor suficiente para que um cliente não te troque pela seguradora que cobre 2% a menos ou pelo corretor que cobre 2% a menos de comissão na próxima renovação? Talvez não. Então, as seguradoras estão preocupadas hoje, 82% dessas que responderam à pesquisa da Accenture, diz que estão fazendo aquisições para melhorar a posição delas no mundo digital. Então, aquisições essas que, às vezes, não são diretamente ligadas à atividade de seguro, mas que, de certa forma, melhoram a posição que elas têm junto ao público, que é cada vez mais digital. 43% estão fazendo aquisições de startups de tecnologia, ou seja, que melhoram a comunicação delas, seguradoras, com essa nova geração que está surgindo, que melhora a entrada delas em comunidades e que melhora a entrada delas para conversar em redes sociais com seus consumidores. Da mesma maneira, 72% estão planejando fazer mais parcerias, pensando agora em seguro como uma cadeia produtiva inteira, não mais só como aquela relação que termina em emitir a pólice, mas toda a cadeia do risco, que começa em lugares que a seguradora, às vezes, não participava e vai precisar começar a participar. Um exemplo clássico que a gente sempre utiliza e ouve nessas palestras de fora são o risco de incêndio. Então, houve um tempo, ainda é muito real isso, que as seguradoras cuidavam apenas, como eu disse, da pólice. Mas imaginem quantos agentes estão envolvidos nessa cadeia que envolve o risco de incêndio ou de raio de explosão. Quantos fornecedores estão ali? Quantos serviços agregados existem que não são de seguradora? E eles têm uma percepção muito grande, do ponto de vista do cliente, sobre na parte da gestão desse risco. 61%, por fim, consideram adicionar à sua atividade de seguro uma atividade de não seguro, ou seja, comprar uma empresa que talvez esteja relacionada a essa parte de gestão, de gerenciamento, proteção, equipamentos, no caso que eu mencionei, no exemplo que eu dei para seguros de incêndio, mas isso, cada ramo que vocês observarem tem os seus próprios desdobramentos. Aqui, onde e como as seguradoras estão investindo seus recursos, de acordo com outro estudo recente da KPMG, outra consultoria. 60% apontam que estão olhando, estão analisando novas tecnologias, ou seja, melhorar a forma como elas trabalham, talvez não seja isso somente não seja mais suficiente. Melhorar a operação, melhorar a emissão da apólice, talvez isso seja coisa do passado, não basta para você segurar um cliente, não basta para você melhorar a sua existência e muito menos para ampliar o seu valor perante aquele cliente comprador. E outras iniciativas aqui reproduzidas, eu não vou percorrer todas, mas ampliando o programa de fidelização dos clientes. Vocês veem que no Protector a gente tem essa preocupação também. Fidelizar não só pelo aquilo que é a nossa obrigação, porque vender o seguro, entregar a pólice e pagar sinistro não passam de obrigações. Então, para essa geração bem informada, digital, se você fizer só a sua obrigação, não quer dizer nada. Aliás, é o que se espera. Isso é tomado tão como certo que você não vai surpreender ninguém, porque você faz muito bem a parte operacional. Então, programas de fidelização vão muito além disso e, às vezes, invadem outras atividades que não são apenas a de seguro. Eu trouxe um vídeo bastante rápido sobre uma atividade que não é um ramo de seguro que não é o nosso, particularmente no Protector, a gente não tem nenhuma relação com ele, mas mostra um aspecto que eu acho relevante, que é o que o dado nos trouxe hoje, o dado Schneider, sobre os valores que são cultivados por essa nova geração. Isso a gente percebe na prática, quando eu tenho atuado muito com startups de tecnologia, ouvido esses fundadores, esses criadores dessas empresas que têm tecnologias revolucionárias, que estão lá no Vale do Silício, que estão em Nova York, trabalhando nas próximas grandes novidades, sejam em redes sociais ou em hardwares inovadores. E uma coisa que chama muito a atenção sobre as pessoas que vão trabalhar nesses empreendimentos é a questão do propósito. Parece clichê dizer isso, mas não é o dinheiro que atrai essas pessoas, não é apenas o dinheiro, ou não é o status social ou econômico, mas é a questão do propósito. Então, tem um jargão que já até virou meio que moda no Vale do Silício, que quer dizer
a próxima invenção que vai mudar a vida da humanidade. Então, muitos jovens, muitas pessoas que partem para essa carreira digital hoje, e muitos dos quais, pelo que a gente viu na palestra do Dado, são nascidos já dentro desse ambiente e, naturalmente, vão migrar para esse trabalho, e dizem que todo trabalho no futuro vai ser um trabalho digital. Nós não vamos ter essa distinção entre trabalho digital e não digital, já que o mundo caminha para ser todo digital. E o resgate do propósito. As pessoas boas de talento só vão trabalhar em organizações cujo produto ou serviço oferecer realmente um propósito de mudar a vida de uma comunidade, ou de mudar como um produto é comprado, ou de mudar todo um segmento, um setor, como é o caso de uma indústria, como é o caso de seguros, e por aí vai. E aqui eu tenho um exemplo que, para mim, é bastante inspirador de como seguro pode ser algo, pode ser enxergado diferentemente, ou seja, como o seguro pode inspirar pessoas. Eu não sei se vocês já viram, quem não viu, vamos vê-lo rapidamente. In Kenya, 1984 is known as the Year of the Cup, or the Gorogoro. The Gorogoro is a cup used to measure 2 kilograms of maize flour on the market. And the maize flour is used to make ugali, a polenta-like cake that is eaten together with vegetables. Both the maize and the vegetables are grown on most Kenyan farms, which means that most families can feed themselves from their own farm. One Gorogoro can feed 3 meals for an average family. And in 1984, the whole harvest could fit in one Gorogoro. It was, and still is, one of the worst droughts in living memory. Now today, I insure farmers against droughts like those in the Year of the Cup. Or to be more specific, I insure the rains. I come from a family of missionaries who built hospitals in Indonesia. And my father built a psychiatric hospital in Tanzania. This is me, age 5, in front of that hospital. I don't think they thought I'd grow up to sell insurance. So let me tell you how that happened. In 2008, I was working for the Ministry of Agriculture of Rwanda, and my boss had just been promoted to become the minister. She launched an ambitious plan to start a green revolution in our country, and before we knew it, we were importing tons of fertilizer and seed and telling farmers how to apply that fertilizer and plant. A couple of weeks later, the International Monetary Fund visited us and asked my minister, "Minister, it's great that you want to help farmers reach food security, but what if it doesn't rain?" My minister answered proudly and somewhat defiantly, "I am going to pray for rain." That ended the discussion. On the way back to the ministry in the car, she turned around to me and said, "Rose, you've always been interested in finance. Go find us some insurance." It's been 6 years since, and last year I was fortunate enough to be part of a team that insured over 185,000 farmers in Kenya and Rwanda against drought. They owned an average of half an acre and paid on average €2 in premium. It's microinsurance. Now, traditional insurance doesn't work with 2 to 3 euros of premium, because traditional insurance relies on farm visits. A farmer here in Germany would be visited at the start of the season, halfway through, and at the end, and again if there was a loss to estimate the damages. For a small-scale farmer in the middle of Africa, the maths of doing those visits simply don't add up. So instead we rely on technology and data. This satellite measures whether there were clouds or not. Because think about it. If there are clouds, then you might have some rain. But if there are no clouds, then it's actually impossible for it to rain. These images show the onset of the rains this season in Kenya. You see that around the 6th of March, the clouds move in and then disappear. And then around the 11th of March, the clouds really move in. That and those clouds were the onset of the rains this year.
This satellite covers the whole of Africa and goes back as far as 1984. And that's important, because if you know how many times a place has had a drought in the last 30 years, you can make a pretty good estimate what the chances are of drought in the future. And that means that you can put a price tag on the risk of drought. The data alone isn't enough. We devise agronomic algorithms which tell us how much rainfall a crop needs and when. For example, for maize, at planting, you need to have 2 days of rain for farmers to plant, and then it needs to rain once every 2 weeks for the crop to properly germinate. After that, you need rain every 3 weeks for the crop to form its leaves, whereas at flowering, you need to rain it more frequently, about once every 10 days for the crop to form its cob. At the end of the season, you actually don't want it to rain, because rains then can damage the crop. Devising such a cover is difficult, but it turned out the real challenge was selling insurance. We set ourselves a modest target of 500 farmers insured after our first season. After a couple of months of intense marketing, we had signed up the grand total of 185 farmers. I was disappointed and confounded. Everybody kept telling me that farmers wanted insurance. But our prime customers simply weren't buying. They were waiting to see what would happen, didn't trust insurance companies, or thought, I've managed for so many years, why would I buy insurance now? Now, many of you know microcredit, the method of providing small loans to poor people, pioneered by Muhammad Yunus, who won the Nobel Peace Prize for his work with the Grameen Bank. Turns out, selling microcredit isn't the same as selling insurance. For credit, a farmer needs to earn the trust of a bank. And if it succeeds, the bank will advance him money. That's an attractive proposition. For insurance, the farmer needs to trust the insurance company and needs to advance the insurance company money. It's a very different value proposition. And so the uptake of insurance has been slow, with so far only 4.4% of Africans taking up insurance in 2012. And half of that number is in one country, South Africa. We tried for some years selling insurance directly to farmers, with very high marketing cost and very limited success. Then we realized that there were many organizations working with farmers. Seed companies, microfinance institutions, mobile phone companies, government agencies, they were all providing loans to farmers. And often, just before they'd finalize the loan, the farmer would say, "But what if it doesn't rain? How do you expect me to repay my loan?" Many of these organizations were taking on the risk themselves, simply hoping that that year, the worst wouldn't happen. Most of the organizations, however, were limiting their growth in agriculture. They couldn't take on this kind of risk. These organizations became our customers. And when combining credit and insurance, interesting things can happen. Let me tell you one more story. At the start of February 2012, in Western Kenya, the rains started, and they started early. And when rains start early, farmers are encouraged because it usually means that the season is going to be good. So they took out loans and planted. For the next 3 weeks, there wasn't a single drop of rain. And the crops that had germinated so well shriveled and died. We'd insured the loans of a microfinance institution that had provided those loans to about 6,000 farmers in that area. And we called them up and said, "Look, we know about the drought. We've got you. We'll give you 200,000 euros at the end of the season." They said, "Wow, that's great, but that'll be late. Could you give us the money now? Then these farmers can still replant and can get a harvest this season." So we convinced our insurance partners, and later that April, these farmers replanted. We took the idea of replanting to a seed company and convinced them to price the cost of insurance into every bag of seed. And in every bag, we packed a card that had a number on it. And when the farmers would open the card, they'd text in that number, and that number would actually help us to locate the farmer and allocate them to a satellite pixel.
The satellite would then measure the rainfall for the next 3 weeks, and if it didn't rain, would replace their seed. One of the first... Hold on, I'm not there. One of the first beneficiaries of this replanting guarantee was Bosco Mwinyi. We visited his farm later that August, and I wish I could show you the smile on his face when he showed us his harvest, because it warmed my heart and it made me realize why selling insurance... Pode interromper, por favor. Acho que essa essência do vídeo tem mais uns 2 minutos, a gente vai deixar depois disponível, de mostrar como uma construção simples tecnológica mudou a vida. Ela mostrou ali a colheita para esse segurado que teve a vida transformada pela existência do seguro, pelo fato de eles terem achado uma maneira de distribuí-lo. E acho um exemplo bem interessante, uma pela emoção com que ela conta a história, e outra como não muita, mas pouca tecnologia. Aquilo é uma tecnologia de 2012, e já em 2012 aquilo era bastante simples de se fazer. Como tecnologia pode mudar o rumo da distribuição de seguro? Para tomar só uma conclusão sobre isso, essa história que ela acabou de contar. Existem várias outras. Eu convido, então, vocês, se tiverem interesse, a conhecer mais sobre esse case na África, usando tecnologia. Passando para outros temas, ainda utilizando o argumento de algumas consultorias globais sobre o uso de tecnologia, sem muita novidade aqui, 35% das seguradoras, de acordo com a pesquisa da Accenture em 2015, estão investindo em produtos digitais, similar ao que nós temos aqui. Só que 35% estão já investindo e 64% têm planos de se envolver com novos parceiros digitais. Ou seja, não vai tardar muito, talvez no ano que vem a gente já veja que 100%, porque o burburinho é muito alto, que a gente ouve em qualquer lugar do mundo, em qualquer seguradora, estão criando as suas áreas de análise de dados, de metadados, estão criando as suas áreas de experiência de cliente, suas áreas de canais digitais, coisas que também os corretores se movimentam bastante freneticamente para ganhar uma dianteira. Quem conseguir atender essa nova demanda, e quando a gente fala de novas gerações, eles não são os exclusivos compradores de seguro. Os compradores de qualquer idade querem coisas boas, coisas fáceis de serem alcançadas e coisas que são bem resolvidas. Comparem, por exemplo, a questão de seguro a outros produtos que você compra por um aplicativo. O consumidor, hoje, independente da idade, do local onde esteja, ele tem pouca paciência com coisas mal feitas e mal resolvidas. Mais do que o aspecto das gerações que vão entrar, talvez seja o principal argumento em prol de uma mudança que todos nós vamos ter que enfrentar. Infelizmente, todos nós aqui já começamos com isso. Essa pesquisa também fala sobre economia colaborativa e como, cita ali o exemplo desses 2 famosos aplicativos, e como isso vai mudar o perfil do consumidor também. E migração para plataformas. Plataformas, como na acepção que a gente utiliza para o Protector, é diferente da plataforma, a acepção que o mundo de seguros utiliza, óbvio. Plataforma quer dizer você ter muita gente especializada como corretores, muitos clientes ali, e você poder fazer uso desses dados, dar ao corretor, como esse passo que nós começamos hoje, de entregar, por exemplo, isso é um exemplo bem pequeno, os leads. Passa também por você, por ter uma base ativa de corretores com quem nós podemos nos comunicar o tempo todo, e vice-versa, que é o mais importante. Vejam que tudo que a gente tem aqui de funcionalidade no Protector, ele foi feito com base em solicitações em feedbacks de corretores. Sozinhos é muito difícil adivinhar tudo que vocês ouvem dos seus clientes, todo o feedback que vocês têm. Nós mesmos, como foi ressaltado aqui, não temos filiais em lugar nenhum, a não ser a nossa matriz aqui em São Paulo, mas a companhia não tem aquela estrutura de região, de cidade, de país, é tudo feito pela internet. Mesmo assim, temos presença em todos os estados brasileiros. Essa é a importância eu diria que um dos efeitos dessa rede colaborativa, dessa plataforma, ela cria valor por si própria. Depois que você atinge um certo número de participantes ali, o negócio engrena e começa a
criar os seus próprios frutos. Quer dizer, nós não teríamos como, depois, com o tamanho que o nosso produto vai adquirindo, a deixar de colocar produtos, porque é uma necessidade. As pessoas estão ali, querem consumir tudo que tem de melhor e começam a trazer suas necessidades também. E a conclusão desse mesmo estudo é que, da própria Accenture, é que tornar-se uma seguradora digital, e aqui pode se substituir também por um corretor digital, uma corretora digital, não é simplesmente a incorporação de tecnologias, ou seja, usar redes sociais, usar ferramentas de cotação, isso já não basta. Então, a transformação é mais profunda. Ele diz que a questão é como utilizar as novas tecnologias para conectar clientes, parceiros, colaboradores. Vocês sabem que no Protector, na nossa gama de produtos, que ainda é limitada, perto de todos os outros com que vocês lidam no dia a dia, a gente possibilita isso, de dar ao corretor uma presença digital. Pelo próprio Protector, o corretor consegue se comunicar com o cliente, consegue melhorar a experiência que o usuário, o cliente final, teria, e consegue se fazer presente em todos os momentos também. Isso que tem a ver com gerar novas propostas de valor, expandindo e crescendo o mercado. Isso passa, por exemplo, com coisas simples, como vender mais de um produto para um cliente que tem aquele interesse. Se a gente faz seguro para dentistas, se a gente faz seguro para médico, é bastante claro que esse mesmo cliente consuma esses outros produtos que acabaram de entrar na plataforma hoje. Isso é usar bem os dados, é nisso que a gente está se debruçando para fazer cada vez melhor. Essa é uma outra pesquisa, isso eu estou trazendo, como eu disse, um apanhado de informações de outros mercados que mostra um fato curioso, como o cenário de empresas de tecnologia, talvez vocês atrás não estejam vendo direito, mudou de 20 anos para cá. Aqueles ali eram as empresas de tecnologia campeãs em 1995, a época que começou a internet comercial como nós a conhecemos, há exatos 20 anos. Netscape era a primeira empresa, ela não existe mais. Apple ainda existe, mas era infinitamente menor, não é do que é hoje. Ela valia somente 5 bilhões de dólares. E todas as demais, com exceção da... Não tem exceção, a única exceção é a Apple. Não existem mais, ou não existem como nós a conhecíamos. Tamanha é a velocidade de mudança. E não é difícil fazer uma comparação no que pode acontecer quando essa indústria de tecnologia permear nas outras indústrias, de automóvel, de construção civil, bancos, inclusive de seguros. Então, essa transformação que começou com as empresas fundamentalmente digitais vai se expandir, porque da mesma maneira que todos os empregos, todos os trabalhos no futuro vão ser digitais, todas as empresas vão ser digitais também. Então, a proposta de valor, aquilo que a empresa oferece, o produto ou o serviço que ela vende, vai ser digital, de modo que a distância disso para uma empresa, qualquer uma empresa dessa, como negócio, é inexistente. Todos nós vamos ser negócios digitais no futuro. E essa é a visão de hoje. E vocês viam que só tinha ali Estados Unidos, um ou outro Alemanha, que mostra que é um fenômeno global. O fato de, no Brasil, a gente poder criar um produto digital que é exportado para os Estados Unidos é um sinal muito bom. É um sinal alentador de que tecnologia não está concentrado mais na mão de poucos grupos. Qualquer pessoa, com o tempo, com o preparo adequado, pode criar um aplicativo em casa. O site, há muitos anos, é possível se fazer. Mas um aplicativo ou um sistema que tenha ramificações, que tenha um grau de complexidade maior, pode ser criado por alguém daí chegando da geração Z ou da geração Y, da geração X, não importa a idade, não importa a geração. Enfim, isso mostra bem o cenário atual e o quanto essas empresas valorizaram, não é? Quer dizer, a primeira colocada aqui, a Apple, vale quase 800 bilhões de dólares, perigando a chegar, muito em breve, a 1 trilhão de dólares de valor de mercado, essa medida de valor de mercado. E o valor total, vocês vejam, de 16 bilhões de valor de mercado, elas valem hoje juntas quase 2 trilhões e meio. Esse é o mundo que gera valor, não é? E o valor dessas empresas, algumas delas aqui com muito poucos funcionários. Porém, isso leva a uma outra discussão, se tecnologia tira ou não emprego. Não, eles são deslocados. Talvez esses grandes nomes aqui,
eles proporcionalmente não tenham tantos empregos, mas eles geram muitos outros negócios agregados a isso. Abaixo dele, criam cadeias produtivas novas, criam indústrias novas. Observem o que se tornou o negócio de aplicativo no mundo. Quando surgiu o primeiro iPhone, que deu essa abertura para os aplicativos, isso faz somente 7 anos. Em tecnologia são séculos, mas de fato é muito pouco tempo para se imaginar. 2 anos depois, a Apple conseguiu equacionar e criar um mercado organizado para a venda dos aplicativos e criar um mecanismo para que os desenvolvedores de fora entrassem e oferecessem seus produtos. E, a partir disso, nasceram negócios que hoje valem muitos bilhões. Pense no WhatsApp, que a gente falou muito hoje, foi comprado por 19 bilhões de dólares há cerca de 1 ano e meio. Isso tudo foi por causa da decisão feita por alguém, em algum momento, que são parte dessas empresas. O Google é outro exemplo que dispensa também comentários. E para onde isso vai, nós não sabemos. Os indícios que a gente tem aqui é que nada é para sempre, nada está escrito em concreto, a situação pode mudar muito rapidamente, numa escala de 20 anos, e isso não é mais exclusivo de certos mercados. No mundo inteiro é possível ver inovação acontecendo. Também uma característica muito forte de situações de crise econômica. Não é? Durante a crise, a gente não abandona a tecnologia, a gente não abandona a transformação. É ali que ela tem que ser intensificada. E com uma devoção ainda maior, porque é ali que os recursos encolhem, você tem que ter mais habilidades, tem que alcançar mais clientes, tem que ser mais eficiente, o dinheiro é curto por parte de quem compra, e a tecnologia está aí para isso. Nós próprios não conseguiríamos atender jamais a 20 mil clientes se não fosse por conta desses mecanismos. Mais alguns dados, dentro do que o dado Schneider nos trouxe também, coincide, vocês veem essa evolução do quanto que o uso de smartphones tem crescido. Quer dizer, o acesso à internet feito por smartphones hoje representa 51%, representava em 2014, já deve ter crescido, 51% de todos os acessos feitos pela internet vêm de um smartphone, contra apenas 42%. Observe o que acontece aqui com o que era 42%. Ele sempre teve mais ou menos estável, não é, em termos proporcionais. Foi absoluto. O que cresceu foi o número de pessoas que acessam a internet hoje. Então, a gente imagina que essa forma de acessar a internet, que é por meio de laptops ou de desktops, pelo computador tradicional, ela vai continuar, digamos, muito importante, porém presa aqui, nesse número absoluto. O que vai crescer e continua crescendo assustadoramente é a quantidade de pessoas que se juntam à rede, que acessam a internet e fazem dela não mais aquela história que nós tínhamos no passado de vou entrar na internet. Ninguém entra mais na internet. A internet está em todos os lugares. Como dizem vários autores, fazem uma analogia muito boa com a eletricidade. Ninguém diz, eu vou entrar na eletricidade. A eletricidade está aqui e ninguém percebe que ela está. Da mesma maneira, a internet. E é uma forma interessante de ver como tudo que vai ser feito hoje tem que ser pensado em tecnologia móvel. Não basta mais a gente criar tecnologias que só rodam em um lugar, ou só rodam em outro, ou não respondem às tendências. Alguns exemplos dessa mesma pesquisa da consultoria que trouxe esses números e mostram que alguns exemplos que nós pensamos de transformações. E-mails são muito relevantes no nosso dia a dia. Todos nós usamos e-mails, só que todos sabem a dificuldade que é controlá-los, não é? Porque o trabalhador médio recebia lá, nos primórdios da internet, cerca de 2, 3 e-mails, 5 e-mails por dia. Hoje são centenas. Não é possível que a gente acompanhe, e aí já nascem tecnologias novas, que você pergunta de e-mail em algumas organizações, as pessoas não usam mais, usam isso. Esse é um exemplo muito bom de um serviço, o Slack, que integra os seus e-mails, mas de uma maneira diferente, uma maneira mais social, uma maneira que você fique a par do que está acontecendo, sem ter aquela coisa de lista de e-mail, lido, não lido, responde para todo mundo. Ele é mais focado em pessoas que têm que estar envolvidas naquele determinado assunto. Aliás, como a maioria das ferramentas hoje disponíveis tem uma versão gratuita, vale a pena vocês darem uma olhada e começarem a usar, fazerem a experiência. Meios de pagamento. Nós passamos por isso durante
o processo do Protector, o meio de pagamento era exatamente aquilo que está ali, né? Era a caixa registradora. E muito se evoluiu, muito. Mesmo aqui no Brasil, existem soluções muito boas de pagamento hoje, e o que tem hoje de primeira no mundo, que todo mundo gosta, isso muda rápido, mas hoje o que está vigindo essa é uma das soluções para varejo, que mais se utiliza nos Estados Unidos para pequenas e médias empresas, o Square. Muito rápido, é um iPad no stand, na mesa, os comerciantes vão lá, passam o seu cartão. Além de ele receber o pagamento, ele faz todo o processamento de ERP, de contatos de clientes, de quem comprou, quem não comprou, que horas comprou. Então, aqueles dados que antes ficavam perdidos ali dentro daquela gaveta, hoje são devolvidos para o comerciante. Então, ele sabe o perfil do negócio dele, que horas vende mais, que horas vende menos, que dia, se aquele dia choveu, como é que estava a relação, se tem uma correlação com o clima ou não, tem uma relação com o número de pessoas que passam pela loja, enfim, um sistema muito mais inteligente que tem a ver com o próximo assunto que eu tenho ali. Mas, antes disso, tem o Stripe também, que é outra ferramenta de pagamento, muitíssimo utilizada por todas as boas startups que vocês veem aí. E esse é um tipo de pagamento diferente daquele da caixa registradora. Era o pagamento feito dentro dos sites lá atrás, era daquele jeito. Muito complexo, difícil de integrar, a gente sempre tinha problema de cliente que não conseguia fazer. E hoje essa integração leva meia hora. Então, se você tem um site e precisa de um serviço de pagamento, vá lá no Stripe, faça um programador experiente consegue fazer isso em meia hora. E você tem acesso a começar a aceitar pagamentos digitais, de vários tipos, não só de cartão, mas de vários outros tipos. Que vão nos levar para o outro assunto, que vocês devem ter ouvido falar bastante. Tinha um vídeo anterior a isso, mas, em função do tempo, nós vamos pular. E o vídeo era sobre Big Data, uma palavra que todos nós hoje ouvimos muito, tem alguma literatura a respeito e muita gente se especializando nisso. As empresas estão contratando especialistas de dados cada vez mais. A Argo é uma delas, vai contar com uma área central de análise de dados. A gente sempre pensa que isso não é novidade, não é? Analisar dados tem sido uma constante. Eu diria que captar os dados, sim, isso que aquele vídeo diz. Captar os dados a gente tem captado há muito tempo. Só que eles ficam nas nossas gavetas, nos nossos arquivos, nosso e-mail que vai para o arquivo morto, e fazer o uso desses dados é o grande desafio. Óbvio que eu estou simplificando absurdamente o conceito de metadados ou de Big Data, mas no que cabe ao nosso tempo, talvez seja uma boa coisa para a gente pensar a respeito e depois se aprofundar mais. E Big Data é muito importante olhar essa correlação de Big Data com seguros, porque seguros é basicamente o uso de informação, não é? E se vocês imaginarem o uso de informação hoje, a maioria dos corretores aqui lidam com questionários. É muito difícil você voltar naqueles questionários depois. Então, você fica imaginando, por que será que a gente pede tanta informação para um segurado para comprar um seguro? E pior, todos os anos a gente pede de novo, e de novo, e de novo, informações que já foram pedidas antes. Aquilo não se reverte a favor do segurado para nada. Aquilo talvez tenha uma mentalidade, vamos tentar melhorar ou dar um desconto, quanto mais informações, nem sempre isso é verdade. Então, acho que o Big Data vem fazer para seguro é isso, tornar esse argumento que a gente sempre utilizou uma verdade. Então, nós vamos ter que conhecer, sim, onde é que estão os segurados, vamos saber, mesmo sem que ele nos diga onde ele está, que tipo de risco ele está inserido. Um exemplo bem simples e que tem bastante coisa sobre isso nas redes sociais é você pensar no risco de roubo. Ao invés de você perguntar onde está, qual é a experiência, você pode ver a pessoa ali. Se ela te declarou onde ela está, você tem estatísticas de todos os departamentos de governo que te mostram quantos assaltos tiveram naquela região, quantos incidentes tiveram naquela região, quantos alagamentos tiveram naquela região, quantos vendavais ou, enfim, outros fenômenos naturais. E, a partir disso, sem, digamos, amolar o cliente, você chega às suas conclusões. Quer dizer, não é preciso mais, com o Big Data em ação, você não precisa mais transformar a contratação de seguro numa Olimpíada, que ninguém sabe onde vai terminar. E vai questionário, volta questionário. Eu estou falando mais no lado
dos seguros de property and casualty. É uma maratona. Aí você vai com um questionário de uma seguradora para outra, ela não aceita, você tem que voltar e fazer o cliente preencher tudo de novo. E eu acho que o mundo está tão avançado, as mudanças são tão grandes daqui em diante, que usar o tempo de vocês, precioso, para preencher questionário é, no mínimo, um desperdício. E aí que entra o Big Data. As seguradoras, tomara que possam, e estão falando muito dessas mudanças e como elas podem nos afetar. Aqui é um resumo, eu não vou entrar em detalhes, mas que mostra, desde os seguros industriais, a existência dos sensores hoje que são colocados nos ambientes, coisas mais básicas como temperatura, pressão, outras mais sofisticadas, do tipo uma máquina que pode ser toda monitorada, ou uma linha de transmissão, ou um oleoduto, que você não precisa ter alguém ali para saber, bastam os sensores corretos para você saber que há um vazamento. Então, por que você... Aí você tem uma tecnologia como essa, que um vazamento é detectado remotamente, aí você vai ter que ligar para o 0800 da seguradora? Não, a seguradora vai ter que estar ali. E saber que aquele incidente ocorreu e dar uma resposta pronta para aquilo. Essa posição passiva da seguradora de vou esperar receber está bastante condenada no futuro onde Big Data existir. E ele não está muito longe, vocês veem pela quantidade de vezes que a gente ouve falar no assunto. Só para encerrar, enfim, ainda sobre Big Data, essa mesma pesquisa mostra que 90 milhões de pessoas vão morar em casas conectadas. Um indício disso são, nos Estados Unidos, muito forte o movimento dos termostatos, das fechaduras inteligentes. Eu acho que esses são apenas aperitivos, eles não definem o que vai ser realmente a casa conectada. Até 2020, 50 milhões de objetos conectados, de todos os tipos. O que a gente mais conhece e convive são os smartphones, mas óbvio que eles não estão ali naquela estatística, só de smartphones já são vários bilhões em funcionamento no mundo. E aqui alguns exemplos. Cidades, o ramo de transporte, as pessoas monitoradas, e esses tipos de relógio inteligentes que sabem onde você está, sabe qual a sua pressão arterial, sabe quais são os seus hábitos, sabe como, enfim, o seu organismo reage. Esses dados estão sendo mandados para algum lugar, estão armazenados na nuvem de alguém, quando você concorda em usar esse tipo de dispositivo. E eles valem muito, quer dizer, eles podem determinar como os remédios do futuro vão ser feitos, vão ser criados, eles podem determinar como as roupas do futuro têm que ser feitas, e como o transporte público deveria ser. É uma transformação maior do que, às vezes, a gente consegue imaginar. Fábricas, ambientes de varejo, onde os sensores, por exemplo, podem detectar quantas pessoas estão ali, qual o horário de concentração, quais produtos são pegos na prateleira com mais facilidade ou menos facilidade, quais geram mais interesse. Veículos, todos já conhecem a questão não só do rastreamento, que é uma tecnologia mais antiga, mas de onde o veículo, qual o padrão de direção de determinados dos motoristas. Isso é muito utilizado em seguradoras americanas, aqui no Brasil também já existe. E a casa, né, o nosso principal ponto de convergência de todas essas tecnologias, sem falar do escritório e locais de trabalho. Alguns cases, rapidamente, falando sobre coisas que estão acontecendo fora, a gente não tem não fica com nenhum problema em mostrar coisas que estão em alta, ou exemplos similares ao Protector que estão em alta ao redor do mundo. Esse é um site interessante, um serviço, um sistema que foi premiado no ano passado como inovação de seguro na Europa. E, aliás, ele existe há algum tempo, mas está sendo aprimorado. É um local onde você que tem, por exemplo, um seguro difícil de ser encontrado, como é o seguro de bike, não mais aqui, né, porque aqui agora a gente tem no Protector, mas um seguro de animal, ou um seguro de um animal de estimação, ou um seguro de um equipamento musical muito caro, muito raro. Você entra aqui nesse site, se cadastra, e você espera com que outras pessoas com o mesmo interesse venham até ali também. E aí você acaba formando um grupo de pessoas que faça sentido para aquele segurador. Você, enfim, cria uma nova espécie de mútuo, um novo grupo para dividir o risco, com base em interesses comuns. Então, é um site que faz isso. Ele junta pessoas com interesse em segurar determinado bem ou determinado serviço e espera com que outros venham, e aí você compartilha o risco.
A pessoa deixa de ter o risco somente para ela e compartilha com os demais, pagando o prêmio. Então, eles já formaram ali 273 desses grupos, formados, fechados, com as apólices emitidas, e já atendem mais de 100 pessoas. Com um desconto, segundo eles, de, em média, 18%, comparado ao que seria essa pessoa comprar fora dessa plataforma. Google. Bastante especulações sobre o Google entrando em seguros. Entrou, de fato. O Google tem hoje uma presença bem forte no Reino Unido. Nos Estados Unidos, eles estão licenciados em 48 estados para vender seguro para o consumidor. E licenciados seria como a licença de corretor no Brasil. A legislação é bastante diferente, isso é possível se fazer. Eles passam por todo um processo também, não é algo simples. Porém, mesmo assim, decidiram se licenciar em 48 estados e oferecem seguro. Essa é a cara do site, se vocês entrarem lá e virem todas as seguradoras que estão atuando com eles. Começa, óbvio, é Google, né? Então é muito simples, fácil de ser utilizado, rápido. Começa com a indicação do CEP, até que chega e dão as indicações sobre o preço de cada seguradora, as condições. Bastante diferente, muito diferente do nosso negócio, porém convém a gente estar sempre antenado sobre o que está acontecendo e, sobretudo, com um player dessa magnitude. Outro exemplo, isso é uma empresa que já atuava com corretagem há muito tempo, decidiu formar sua própria plataforma e eles fazem para profissionais liberais. Essa talvez seja mais similar ao Protector, só que não é totalmente online. Isso talvez seja uma diferença significativa. A promessa é boa, eles oferecem certificado de seguro, ou seja, a apólice contratada, comprovada, em poucos minutos. E um processo de contratação similar ao nosso, também é bastante falado, bastante comentado nos Estados Unidos. Esse bastante interessante, é focado em empresas que acabaram de ser fundadas ou que estão em processo de formação, as startups. E imagine, você já deve ter atendido uma empresa que acabou de ser criada e ela vai para uma seguradora tradicional, ela não tem nada para responder, né? Não tem CNPJ, não tem, às vezes não tem a que a gente falou muito hoje, as notas fiscais, não tem endereço fixo, a sociedade não está nem formada e mesmo assim ela precisa de seguro. Então esse pessoal da Founder Shield, eles montaram 3 níveis, não é? Seguros para 3 níveis de startup. Uma que está nessa situação que eu acabei de dizer, nem está formada ainda direito, é uma ideia e estão ali tentando levar adiante. Outra que é o Venturer, que é alguém que já está estabelecido, tem uma relação mais formal. E outra que já está estabelecido e tem alguma estrada, já tem um faturamento, mas todas elas são iniciantes, né? São startups. Então, ele pegou aqui esse nicho, também atuando na parte de corretagem, atende os clientes, tem as seguradoras que trabalham com eles, as parceiras, mas, enfim, tem feito bastante sucesso. Um exemplo aqui de seguro-saúde, que mudou bastante. Seguro-saúde nós conhecemos pouco, não faz parte do escopo da Argo, mas como tecnologia nos interessa ver. É um site que traz bastante simplicidade no trato, na forma como os clientes entram e respondem as perguntas, uma forma orgânica, totalmente digital. Eles começam com algumas experiências muito interessantes de uso dessas informações de saúde que eu mencionei para dar descontos, ou seja, funcionários que muito focado em seguro empresarial de vida, né? Funcionários que se exercitam, funcionários que têm hábitos saudáveis, ganham desconto. E, para isso, eles usam o smartphone ou equipamentos conectados, relógios conectados, para oferecer isso. Quer dizer, uma relação que você não precisa ficar implorando para ganhar o seu desconto, eles já sabem, porque pelo padrão de uso que você tem, pelo padrão de seus hábitos de vida, já dizem muito para eles. Por fim, acho que esse é o último exemplo. Smart Cover é um site da Holanda que também um comparador, mas ele tem um modelo diferenciado que é bem varejo. É um uso digital, tá parecido com aquele case da África, mais moderno um pouco, que isso é vendido no varejo. Quer dizer, o seguro, como vocês já viram aqueles cartões de presente, né? Seguro como aqui um seguro de laptop, um seguro de smartphone, um seguro de tablet. Óbvio que você tira isso aqui, leva para paga o cartão primeiro, talvez, leva para casa, digita o número e começa a usar o seguro. O uso da tecnologia, mais uma vez, que não é uma
grande revolução tecnológica, mas faz uma enorme diferença para quem está comprando. E tangibiliza, não é? A gente tentou fazer isso bastante no Protector, de ter alguma coisa para sentir que você está protegido. Esse era no início que a gente tinha aquela caixa. Isso também é uma tecnologia barata, rápida, fácil de usar, e essa empresa tem tido um sucesso bastante grande com esse approach, deixar isso aqui no varejo.